Homens santos inspirados por Deus escreveram a Bíblia para que a palavra chegasse até nós. 1 Pedro 1:21. Assim, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção e instrução na justiça. 2 Timóteo 3,16. Desta forma, ela se torna como uma lâmpada para nossos pés e uma luz que ilumina nossos caminhos. Salmo 119, 105. E ao longo de toda a Escritura, o personagem principal é Jesus. Ele mesmo afirmou: examinai as Escrituras, pois são elas que testificam de mim. João 5,39. Por isso, pregamos a palavra em todo o tempo. 2 Timóteo 4, verso 2. Mensagens de poder. Boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma quinta com Péricles Ramos. É muito bom ter este momento aqui, onde nós podemos nos encontrar, estudarmos a palavra de Deus, descobrirmos mais um pouquinho do amor de Jesus Cristo e sabermos quais são os planos que Ele tem para a nossa vida. Olha, se você não é inscrito no canal, aproveite essa oportunidade e faça a sua inscrição agora. Sabe por quê? Porque através da sua inscrição, o YouTube começa a entender que esse conteúdo é relevante e ele começa a divulgar para outras pessoas também. Outro detalhe, quando você interage conosco, quando você deixa sua mensagem no chat, quando você deixa seu comentário, compartilha o vídeo, os algoritmos do YouTube, eles começam a perceber que tem movimento, que esse conteúdo é relevante e ajuda, assim, a divulgar essa mensagem para outras pessoas. Hoje estou recebendo aqui um amigo que há algum tempo não aparece, eu já estava com saudades dele. É o pastor Hernani Júnior. Tudo bom, pastor? Olá, meu amigo. Tudo bem, graças a Deus. Realmente andamos sumidos aí, né? Mas agora estamos aí, ó, firmes, fortes e disponíveis para estarmos juntos, abençoando esse povo amado que frequenta aqui a sua igreja, esse canal maravilhoso. Eu gostei das suas palavras, viu? Mas, meu amigo, a última vez que nós conversamos, você estava numa grande igreja, a maior igreja, talvez, da América do Sul, é uma igreja formada basicamente por estudantes, que era a igreja do NASP. Se não me engano, era 4.000 membros, aproximadamente, não é isso? É isso mesmo, uma igreja gigantesca, uma igreja muito especial, uma igreja muito acolhedora, que é uma bênção para todos que frequentam lá. Mas agora, no final desse ano, 2021, eu recebi... Calma, rapaz, calma aí, vamos devagar, que coisa suspense para as pessoas, entendeu? Então tá bom, desculpa, que eu comecei a ficar empolgado aqui. Eu sei disso, é por isso que eu gosto de você. Nós estamos sempre em sintonia de pensamento. Mas a nossa vida de pastor, essa é uma vida um tanto quanto errante, né? Porque fica 2 anos, 3 anos num lugar, é transferido para outro, e assim vamos indo. E você recebeu um chamado, que eu sei que é um chamado bastante importante, né? Foi para onde, meu amigo? Ganhei de presente, na verdade, o lindo, maravilhoso, acolhedor e poderoso distrito do bairro São Manuel, aqui em Americana, veja. Até o meu sotaque já começou a mudar, só de mudar aqui para Americana. Uma igreja linda, uma igreja maravilhosa, um povo acolhedor, um povo de grande movimento evangelístico, e foi um presente de Deus poder vir para cá, ser abençoado e abençoar esse povo da linda e bela Americana. Eu espero que em breve possamos nos encontrar em Americana, hein? Tá combinado, o convite já está feito. Aí é comigo. Tá combinado, o convite vai chegar. Mas que é o meu oferecido, né? Nada, amigo é assim mesmo, amigo está em casa. Tá certo. E me diga o que você tem gostado, já falou da igreja, né? Mas o que você tem gostado mais aí em Americana? Olha, o que eu tenho gostado em Americana foi a adaptação. Nos adaptamos muito rápido. A igreja é realmente muito acolhedora, é uma igreja jovem. Então, tem muito jovem na igreja, tanto no distrito aqui eu tenho 3 igrejas e um lindo grupo, um grupo muito missionário, 2 igrejas que têm muitos jovens e uma igreja assim mais madura, uma igreja bem estabelecida. E isso vai motivando, empolgando, né? Quando você chega e é tão bem recebido e pega ali uma igreja jovem com vontade de testemunhar do Deus que os salvou, os tirou
das trevas para a sua maravilhosa luz. Então é empolgante, eu fiquei super empolgado e estou super feliz. Do NASP, que era Engenheiro Coelho, né? Até Americanas é quanto tempo de viagem? Olha, dá 1 hora mais ou menos. São ali 53 quilômetros que são percorridos. Mas se andar dentro da velocidade da lei, você faz uns 45 minutos, você faz bem tranquilo. Tanto que nós temos uma filha, um bebezinho de 19 aninhos, que ela ficou no internato para continuar a faculdade de psicologia. Ela já está entrando aí no seu 3º ano, e ela precisou ficar lá no internato, para não precisar ficar pegando a estrada todo dia, né? Mas é bem próximo, né? Quase que não surtiu efeito a mudança tão drástica, né? De lá para o norte, para o sul. Né? Ainda Deus ainda não nos deu a experiência de sairmos assim da associação na qual fomos chamados. Eu estou muito feliz aqui, mas é Deus quem dirige a nossa vida. Então, como diz o nosso presidente aqui, em 20 minutos tudo pode mudar. E Deus é quem sabe. Aqui nós temos encontrado felicidade e paz. E Deus vai conduzir a vida da gente aí no restante do ministério. Agora, Distrito Bom, sabe onde é que é, rapaz? É no Maranhão, lá em Balsas, Carolina, Riachão, Fortaleza dos Nogueiras. Foi lá que eu trabalhei, foi uma experiência maravilhosa, deixei grandes amigos, e eu quero agora mandar um abraço para eles, que estão aqui assistindo, certo? Aproveita e manda um abraço para eles também, meu amigo. Um abraço para vocês, que são aí meus amigos através do meu amigo pastor Péricles. Então, que Deus continue abençoando o ministério de vocês nesse lugar abençoado, belo, um lugar onde muita gente vai passear. Então, esses amigos têm a oportunidade de poder abençoar esse lugar. Eu também tenho um amigo lá, o pastor Felipe Carani, com sua família. Um abração para você, Felipe. Olha, lá é a Chapada das Mesas, viu? Olha só. Cachoeiras maravilhosas, um lugar assim bem diferente, bem bonito mesmo. Mas vamos ao nosso programa de hoje? Vamos lá. Nós estamos ansiosos, viu? Tempinho que você não vem, agora está todo mundo com saudade aqui sua. Coisa boa. Querendo te ouvir falar. Vamos fazer uma oração então para começar? Vamos fazer sim. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos por todas as tuas bênçãos, pela vida, pela saúde que nos concede. Neste momento tão especial, vamos estudar a tua palavra. Por favor, Senhor, inspire o pastor Hernani, para que a sua mensagem possa tocar nossos corações, para que te rogamos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, meu amigo. Muito obrigado, lhe agradeço mais uma vez pelo convite, para mim é um prazer estar aqui de novo, e eu agradeço as orações, desde quando fui acometido pelo Covid, eu sei que principalmente você, meu amigo, orou por mim, muito obrigado pelo restabelecimento da minha saúde, então muito obrigado, viu? E a todos aqui do canal também que oraram, muito obrigado, para mim é um privilégio estar aqui, podendo falar com todos vocês. Vamos estudar um pouquinho a Bíblia, então? Então, hoje nós vamos estudar sobre um dos encontros interessantes que Jesus teve. E o capítulo do Evangelho de Lucas é o 8. Você pode ir comigo até Lucas, capítulo 8? Acompanhe comigo Lucas, capítulo 8, a partir do verso 26. Os encontros que Jesus teve foram muito marcantes, marcantes demais, encontros poderosos, fantásticos. E desses encontros nós podemos tirar lindas lições, lições que nos ajudam a ter um momento de comunhão ou uma vida de comunhão com Cristo, sabendo o que esperar dele e sabendo a nossa realidade, o que nós podemos oferecer também. Você encontrou aí? Então, acompanhe comigo a leitura desse texto e então nós vamos estudá-lo parte a parte. Vamos juntos? Você tá aí? Já encontrou? Então vem comigo. Diz assim, Lucas capítulo 8, a partir do verso 26. Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Aqui já é importante nos localizarmos. Nos versos anteriores, eles nos relatam a experiência dos discípulos quando Jesus acalma a tempestade. Jesus mandou que eles fossem para o barco, depois de um grande movimento que houve, e eles então vão para o barco, e Jesus está cansado, ele deita ali no barco,
e começa a dormir. Nisso, o barco é levado ali para o mar da Galileia, que é o mar que nós temos. E você pode pensar assim, pastor, mas é um mar, mas espera aí, aquela região não é banhada pelo mar. Você tem razão. O mar da Galileia é, na verdade, uma grande lagoa de 20 quilômetros de extensão por 12 de largura. Ele é muito profundo. E como ele fica abaixo do nível do mar, os picos têm gelo. E quando mistura o vento frio com aquele abafado do calor diurno, as tempestades são frequentes. Mas essa tempestade que os discípulos sofreram, ela não foi uma tempestade comum, porque o barco perdeu o controle. Vai ser dito que o barco quase chega a naufragar. Eles quase naufragam. A escuridão era tanta à noite que os discípulos não viam Cristo. Até que um momento, um deles se levanta e fala, Senhor, você não vai fazer nada aí, está aí deitado, aí não vai fazer nada, nós vamos morrer. E Jesus se levanta, acalma a tempestade. E nisso o barco já saiu do seu rumo primeiro e vai parar na praia dos Gadarenos, dos Gerazenos. Esta praia, ela era um tipo de, vamos colocar assim, de repulsa contra os judeus, porque na praia deste lugar existia um cemitério, isso mesmo. Esse pessoal, o povo de Gadara, ao saber que os judeus não tocavam, tinham os mortos como imundos, para repelir a invasão deles, eles colocaram ali, então, um cemitério. Já imaginou você chegou na cidade, o cartão postal da cidade via mar é um cemitério. Isso é algo muito terrível, mas é a visão que se tem quando se chegava em Gadara. E aí o texto já começa a dizer que eles rumaram para este lugar depois dessa grande tempestade. O verso 27 vai dizer assim, logo ao desembarcar, perceba que Jesus estava no barco com os discípulos, mas para falar do desembarcar, o Lucas aqui, o nosso autor desse evangelho, ele usa o singular, dando a entender que Jesus é o primeiro que desembarca na praia. Veja, interessante. E naquela época você não tinha o cais, né? Ali era uma praia mesmo. Então você tinha que descer do barco com uma corda, puxar o barco até próximo à praia, para ele ficar preso, então prendê-lo de alguma forma ali na praia do lugar. E a ideia que Lucas nos passa, e não só Lucas, também em Mateus capítulo 8 e Marcos capítulo 5, que relatam o mesmo evento, ambos eles usam o singular para identificar que é Jesus quem desce primeiro, é Cristo quem desce à frente, é Jesus quem toma a dianteira da situação. Talvez os discípulos ainda estavam atordoados pelo último milagre, e Jesus ali assumiu a frente das coisas. Isso não é maravilhoso? Saber que o nosso Deus é aquele que assume a frente dos desafios da nossa vida? Talvez os discípulos olharam e falaram assim, eu vou desembarcar num lugar que de cara é um cemitério, eu vou ficar imundo. E ficar imundo ali era imundo cerimonialmente. Ele teria que oferecer no mínimo 2 sacrifícios depois. E eles não eram pastores, eles eram pescadores. Então eles teriam que comprar uma oferta, eles teriam que pagar caro numa oferta. Perceba, pecar nesse tempo bíblico aqui custava dinheiro. E os discípulos parece dar a entender que eles ficaram ali esperando a reação de Jesus. E Jesus enfrenta aquilo que é imundo para a gente. Porque Jesus tem o poder de que o que ele toca fica puro, enquanto o que nós tocamos fica impuro. Somos nós que deixamos as coisas impuras. Jesus purifica tudo. Por isso a importância de você, meu amigo e minha amiga, pedir que Jesus toque você, toque sua vida, toque seus filhos, sua esposa, que Jesus toque os seus bens, para que você possa ser abençoado, purificado na mente, no coração, para ter uma vida mais sincera diante do seu Deus. Bom, o texto continua dizendo, logo, ao desembarcar, veio da cidade ao encontro um homem, preste atenção em como Lucas identifica esse homem. Na Bíblia, as pessoas não são identificadas pelo que pensam. Guarda isso, anota em algum lugar, para você, quando for estudar, perceber esses detalhes.
Na Bíblia, as pessoas não são identificadas pelo que pensam, são identificadas por suas ações. Então, normalmente na Bíblia, não apresenta, fulano que pensa isso, que pensa aquilo, não. Ele é filho de ciclano, filho de Beltrano, ele faz assim, ele correu, ele comeu aquilo. Então, a identidade das pessoas está ligada às suas ações. E aqui vai dizer que esse homem, olha só o que vai dizer sobre ele. Veja o que é agregado às ações dele. A primeira coisa, ele era possesso de demônios. Primeiro, o que significa isso? O que significa isso? O possesso de demônios aqui traz a ideia que ele não tinha controle sobre sua mente, sobre seus pensamentos. Era uma pessoa que ele até pensava de maneira correta, mas não agia por si mesmo. Ele estava endemoninhado, ele era um ninho de demônios. E os demônios, por mais que ele quisesse fazer o que é correto, os demônios tomavam a dianteira da vida dele. Você conhece alguém assim? Tem vontade de fazer o que é certo, mas quando vai fazer, faz totalmente errado. Planeja fazer as coisas corretas, mas quando vai executar o planejamento, parece que não tem forças para fazer aquilo que sonhou, que pensou, que visualizou, que determinou. Então, quando fala que esse homem estava endemoniado, é a ideia de não tinha controle sobre si mesmo, não tinha controle sobre sua razão. Até planejava, pensava, mas não tinha condições de executar. Os demônios tomavam a frente quando ele ia executar suas ações. Segunda característica que o texto apresenta aqui, diz que havia muito tempo não se vestia. Veja, ele estava nu, andava peladão por aí. Mas o que tem a ver ele andar nu? Tem muita coisa a ver, porque no contexto bíblico, principalmente no Antigo Testamento, as vestes, elas são uma representação da justificação que recebemos de Cristo. Você se lembra quando Adão e Eva chegaram diante de Deus? A primeira coisa que Adão falou, olha, eu tive medo porque estava nu. Veja, a nudez traz vergonha. E o que eles tentaram fazer? Eles costuraram folhas de figueira, mas nossas obras não são suficientes para cobrir a vergonha que o pecado traz à nossa vida. E então, lá perto do verso 20 do capítulo 3 de Gênesis, é dito que Deus manda que eles sejam vestidos com a roupa, a pele dos primeiros sacrifícios feitos de maneira intercessora, ou melhor, substitutiva. Era para Adão e Eva terem morrido, mas um animal inocente morreu naquele dia, e com a morte daquele animal, Deus fez roupas e vestiu o casal. E aqui, quando fala que esse homem estava nu, quer dizer que a sua vida estava exposta. A sua vergonha estava exposta. Todo mundo sabia da vida dele. O que ele fazia, o que ele vivia, era algo aberto. Tem gente que fala assim, a minha vida é um livro aberto. Toma cuidado, viu? Porque nem todo mundo vê as coisas como você vê. Ter a vida como um livro aberto é dizer, não devo nada a ninguém. E isso é um engano, porque nós devemos a Cristo, nós devemos a Deus. As pessoas não precisam saber de tudo que você pensa, de tudo da sua vida. O importante é você dar satisfações a Deus, ao seu cônjuge e aos seus filhos. Porque nem sempre as pessoas vão interpretar de maneira correta o que você tem feito. Até mesmo porque elas não convivem com você, não sabem como você pensa, as pessoas não sabem como você vê as coisas. Então não tenha a sua vida como um livro aberto, não ande por aí em uma nudez intelectual, se guarde, se proteja e se manifeste nas coisas que ofendem o seu Deus, o seu cônjuge e os seus filhos. Então guarde algumas opiniões para si, não se exponha totalmente, porque Deus não tem prazer em que todos saibam o que passa na sua vida. O único que tem que saber é Deus, seu cônjuge e seus filhos. Estes você precisa dar satisfações. O texto ainda continua dizendo, nem habitava em casa alguma. Veja, esse homem tinha uma casa, ele tinha uma família, mas o estilo de vida dele o levou a ir embora. Não tinha condições de viver uma vida social, não tinha condições de manter-se morando naquele lar. E para onde ele foi, então? Diz o texto que ele vivia nos sepulcros. Olha só, gente, quantas informações importantes em um verso. Viver nos sepulcros
é viver com a morte. Esse homem estava vivo, mas vivia como um morto. Olha isso. Ele frequentava um lugar fédido, com cheiro de morte. Para onde ele olhava, ele só via morte. Ele olhava para frente, tinha morte. Olhava para um lado, tinha morte. Olhava para o outro, para baixo, só via morte. Só sentia o odor da morte. E eu vou dizer para você que nós somos, meu querido amigo e minha querida amiga, nós somos extremamente influenciados pelo ambiente em que vivemos, nos alimentamos, nos relacionamos. Você imagina um homem que vivia nos sepulcros. Seus pensamentos não eram bons. Ele só via a morte, o sofrimento e a dor diante de si. E usava isso para se defender daqueles que acreditavam que queriam o seu mal. Veja o verso 28, vai dizer assim: E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Veja, e aqui vem uma informação importante para você anotar aí. No Evangelho de Lucas, os únicos que reconhecem a divindade de Cristo são os estrangeiros e os demônios. Não é interessante isso? No Evangelho de Lucas, os únicos que reconhecem a divindade de Cristo são os estrangeiros, nesse caso aqui os romanos, os gregos que vão atrás de Cristo, e os demônios, porque os discípulos tinham suas dúvidas, os líderes religiosos judaicos tinham suas dúvidas e não criam que Jesus era um ser divino, que Jesus era Deus encarnado. Isso é uma informação interessante para você anotar aí. E esse homem, ele tem o desejo de ir lá e adorar, mas quando ele corre e se prostra, ele até se prostra, mas ele não tem domínio sobre o que vai falar. E ele fala de maneira arrogante, de maneira a impor, dizendo assim: olha, o que você veio fazer antes da hora aqui? Não nos atormente. E aí o verso 29 vai dizer assim: porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderava dele. Amigo e amiga, presta atenção nisso, que é importante. Sua vida pode depender disso, sua felicidade. O demônio não morava constantemente com esse homem, o atormentava. E isso é interessante, talvez não é o momento agora para entrarmos nesse assunto, mas eu quero abrir uma pequena janela para te dizer o seguinte: assim como nós somos possuídos pelos demônios, nós também podemos ser possuídos pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. A possessão é tomar a frente da nossa mente, nos ajudando a fazer aquilo que não podemos. Isso é o que o Espírito Santo faz. Ele toma posse de nós. Ele toma as rédeas da nossa consciência e subconsciência, e ele faz por nós e em nós aquilo que por nós mesmos não poderíamos fazer. Perceba, os demônios, quando tomam posse desse homem, eles fazem nesse homem aquilo que esse homem não queria fazer, diferente do Espírito Santo, que faz por nós aquilo que queremos e não conseguimos. Então, tome muito cuidado para você não ser uma casa de todo mundo, onde hoje você ergue as mãos para o céu e pede para ser morada do Espírito Santo. Mas amanhã, ou na mesma noite, pelo acesso que você pode ter à internet, pelo conteúdo que você consome, não se tornar uma morada de demônios também. Mas não traz o diálogo aqui no texto, fechando essa janelinha, tá bom? Nós não temos o diálogo de Jesus com os demônios, apesar de ser o único momento na Bíblia que Deus tem um diálogo com Satanás, com os demônios, com os anjos caídos. Mas aqui há um momento onde Jesus expulsa e ele vai explicar o que acontecia. Veja, na continuidade do verso 29, e embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava. Era impelido pelo demônio para o deserto. Aqui eu quero refletir com você um minutinho a mais. Veja, esse homem era possesso de demônios. E qual era a saída dos homens para libertar o endemoniado? Era prendê-lo. Perceba isso, está aqui no texto. E embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões.
para trazer esse homem segurança, eles prendiam. Ah, meu amigo, e aqui vem uma lição poderosa para você que é um líder na sua igreja. Cuidado para não tentar libertar as pessoas do mal, prendendo as pessoas à sua igreja. Nós não fomos chamados para prender as pessoas, nós somos chamados para libertar as pessoas, libertar a mente das pessoas e não prendê-las, pois acabamos prendendo as pessoas com superstições. Prendemos as pessoas com correntes mentais do medo. Ó, se fizer isso, você vai queimar no fogo. Se você fizer isso, você vai morrer escalpelado, você vai para o inferno, você vai para o purgatório, você vai para o limbo. E achando que nós vamos prender a fidelidade das pessoas, nós colocamos a nossa corrente espiritual no pátio da igreja. Meu amado amigo e amiga, você não foi chamado para chamar ninguém para prender, você foi chamado para libertar. E para libertar as pessoas não há nada além do ensino sobre Jesus Cristo, quem ele é, o que ele fez, por que ele veio e o que ele fará. Então, não tente doutrinar ninguém pelo medo. Nós somos chamados a doutrinar as pessoas pelo conhecimento da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porque sempre que prendiam esse homem, ele despedaçava tudo. Talvez seja por isso que muitas pessoas têm invadido as igrejas, têm saído, porque se sentem presas ao lugar e não libertas pelo Salvador. Cuidado, viu? Para não achar que você é um carcereiro de Deus, você não é. Você é um anjo de Deus para libertar a mente das pessoas, libertá-la das superstições, libertá-las dos pensamentos do passado, onde acham que Deus vai julgá-las simplesmente para levá-las ao inferno. Ao contrário disso, Deus quer nos julgar para nos purificar, nos libertar e nos dar a vida eterna, meu amado amigo e amiga. Você é um líder de Deus, você é um membro de uma igreja. Não ponha medo nas pessoas para se aproximarem de Cristo. Nós nos aproximamos de Cristo para nos libertar do medo e não nos aproximamos de Cristo por medo. Deu para entender a diferença? Então guarda isso aí na sua mente. O texto continua. E veja o que acontece aqui a partir do verso 30, que diz assim, olha, rogou-lhes Jesus, qual o teu nome? Respondeu ele, Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogaram-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Veja, ora, andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que Jesus lhe permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada de porcos precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e afogou-se. Os porqueiros, vendo o que aconteceram, fugiram e foram anunciar pelas cidades e campos. Veja, aqui é uma estratégia. Isso aqui foi uma estratégia do diabo para poder fazer com que os homens da cidade não deixassem Jesus entrar. Os porcos aqui na terra de Gadara eram um meio de sobrevivência. Era um meio de sobrevivência. E quando esses porcos eles foram mortos pelos demônios ao pular ali, quem sabe, do abismo, do despenhadeiro, não foi só o espanto pelo som demoníaco que tomou conta do ar quando os porcos se jogavam, nos gritos que parecem gritos de gente. Eu já morei perto, sabe, meu amigo Pérez, eu já morei perto de um abatedouro quando morei em Santa Catarina. E quando chegava de madrugada, a primeira noite eu me assustei muito, porque a maneira com que os porcos eram abatidos, alguns gritavam parecendo uma pessoa que estava levando uma facada ou sendo torturada. E nas primeiras semanas foi muito difícil se acostumar tanto com o cheiro quanto com o som. E eu imagino que ao esses porcos pularem despenhadeiro abaixo, aquele grito horripilante foi levado pelo vento, assim, olha, para chegar até as cidades e assustar todo mundo. Porque a intenção desses demônios era que Jesus não entrasse para libertar os demais aflitos daquela cidade. Outro ponto interessante é o que vai acontecer agora a partir do verso 35.
Presta atenção comigo. Diz assim: então saiu o povo para ver o que se passava e foram ter com Jesus. De fato, olha só, guarda isso. Acharam o homem de quem saíram os demônios. Primeiro ponto que é caracterizado. Ele estava vestido. Sua nudez foi coberta. Foi colocado roupa nele. Mas, pastor, Jesus andava com a sacola de roupa? Não. Mas as mulheres que andavam com Cristo, elas costuravam para abençoar as pessoas que estavam nuas. Eles tinham roupas, comidas, tudo para poder abençoar não só de forma verbal, mas também de forma material, com as ações. E ao dizer que esse homem estava vestido, ele foi vestido por Cristo, isso quer dizer que Cristo cobriu sua vergonha. Meu amigo e minha amiga, olha aqui para mim, porque isso é algo muito sério que eu vou te dizer. Muito sério. Normalmente nós temos prazer em falar dos podres das pessoas por aí. Quando descobrimos que alguém fez alguma coisa errada, tropeçou no caminho, traiu, roubou, enganou, mentiu, nós já temos prazer em propagar as informações que apresentam vergonha para as pessoas. Meu amado amigo, minha amada amiga, você não foi chamado para isso. Você foi chamado para cobrir. Não é encobrir, mas para cobrir, para proteger as pessoas que pecam por estarem no caminho do Senhor. É diferente de você acobertar um pecado, esconder, falar, eu vi, mas vou ficar... Não. Cobrir é proteger. Ok? Então, se você ficou sabendo de alguém que cometeu algum pecado público, visite a pessoa antes de propagar por aí o que você acha que pode ter acontecido, o que você crê que aconteceu porque não poderia ser de outra forma. Então, nós acabamos montando um cenário imaginário e levantamos informações para você não se ofender, para dizer que é fofoca. São informações privilegiadas da vida alheia. Fica um pouco menos pesado, né? Mas é fofoca mesmo. Então, cuidado, vê, Jesus, ele não exigiu nada desse homem para que ele o seguisse. Ele apenas o vestiu, o cobriu, o protegeu. E esse homem está agora vestido. Segundo adjetivo que é trazido a esse homem aqui, segunda ação, em perfeito juízo. O que isso quer dizer? Os demônios não dominavam mais sua mente, não dominavam mais seu coração. Os demônios não tinham mais nas mãos as rédeas, não tinham nas mãos o joystick da vida desse homem. Perceba, Jesus vem para libertar, ele não vem para prender. Esse homem agora pensa no que ele aprende. Você está ouvindo tudo que eu estou falando? Você escuta o pastor Périx falando? E eu vou dizer a vocês, nós não estamos aqui para catequizar você. Nós estamos aqui compartilhando um estudo da Bíblia que queremos que você faça depois com outras pessoas. Compartilhe o que você está aprendendo para libertar a mente das pessoas, ao invés de amarrar a mente das pessoas e sempre ter alguém tendo que perguntar para você o que é, sabe? No estudo da Bíblia, nós não damos o peixe pronto, nós ensinamos a pescar, porque a fé bíblica é uma fé racional, é uma fé inteligente, é uma fé baseada em fatos e não em expectativas. O texto vai continuar dizendo que esse homem estava sentado aos pés de Jesus. Veja, sentado aos pés é se colocar como um aluno, como alguém que está disposto a aprender. Antes ele estava onde? Pelado, andando lá no cemitério. E agora ele está vestido, aprendendo da fonte mais segura de Cristo. Isso não é maravilhoso? E ele estava aos pés de Cristo, ganhando conhecimento para a prática e não para as correntes. O texto continua, e algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Veja, o que o Jesus fez nesse homem começou a ser propagado. Ah, meu amigo, aqui tem outra lição rápida. Pare de falar mal das pessoas e fale sobre o bem que Jesus tem feito sobre elas, sobre você mesmo, para você ter uma vida melhor, mais leve. Porque aqueles que falam mal dos crentes, Deus pesa a mão sobre eles, sabia disso? Nós devemos cuidar dos irmãos e não acusá-los.
Continuando e indo já para o encerramento do nosso estudo de hoje, nós temos o seguinte, o verso 37. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. O medo aqui não era dos demônios, o medo era do prejuízo. O prejuízo que a presença de Jesus trouxe na morte dos porcos. Ah, meu amigo e minha amiga. Eu sei que você pode estar aí se enamorando pela teologia da prosperidade. Mas eu quero dizer que nem sempre servir a Cristo é sinônimo de lucro. Na grande maioria das vezes, quando Jesus nos chama, nós temos que deixar alguma coisa para trás. Pedro, no seu chamado, em Lucas capítulo 5, deixou um barco cheio de peixe. A maior lucratividade de sua empresa ficou para trás, porque Pedro viu que o valor não estava no dinheiro, o valor estava na presença de Deus. Talvez esteja falando aqui com pessoas que perderam o seu emprego, que perderam o seu namoro, que perderam a confiança dos filhos, que perdeu o cônjuge porque aceitou a Jesus. Meu amigo, você não fez nada errado. Você apenas sofreu o que o chamado muitas vezes causa às pessoas. Nem sempre, guarda isso, nem sempre servir a Cristo vai trazer lucro financeiro para você. Na maioria das vezes, você vai ter um prejuízo. Mas lembre-se, isso é só para provar a nossa fé, porque você está com o Criador do mundo. Melhor do que estar no banco é você ser amigo do dono do banco. Melhor do que você comprar um carro numa agência é você ser amigo do dono da agência. Porque você tem todos os carros que você quiser. Ser amigo do banco, você tem todas as facilidades que você quiser. Ser amigo do dono do banco. E aqui, Jesus está te chamando para ser seu salvador. Não importa o que você vai ter que deixar para trás de maneira material. Você tem o Deus Criador que falou e tudo foi feito. Então não tenha medo. Abra sua mão e deixe cair as migalhas que construímos até agora, porque são migalhas comparadas com tudo que Jesus reservou para aqueles que são fiéis a Ele. Eu quero terminar no apelo de Jesus para esse homem. Veja, isso é importante para a nossa vida espiritual. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. Verso 38, nós vamos até o 39. Diz, o homem quem tinha saído dos demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Porém, Jesus despediu, dizendo, veja, o homem foi curado por Jesus, falou assim, Senhor, deixa eu ir contigo. Porque Jesus, quando ele foi mandado, quando falaram assim, você não é bem-vindo aqui, Jesus foi embora. Jesus não insistiu para ficar. Porque antes de pedir para ir para a cidade, ele mostrou o que ele pode fazer. E aqui vem um outro beliscão no nosso ego. Você pode achar que Jesus te ama, eu tenho certeza que ele te ama. Mas no dia que você falar, Senhor, eu não quero mais nada com nada, não pense que Jesus vai ficar passando a mão na sua cabeça e falando, meu filhinho, não faça isso. Nós não temos nenhum exemplo na Bíblia de alguém que quis se afastar de Deus e Deus ficou lá mimando ou acariciando. Não. Ah, mas pastor, me dá um exemplo aí. É lógico. Lucas capítulo 15, a parábola do filho pródigo. Quando o filho pede a parte do pai, o pai fica falando, não, filhinho, fica, não, que a parte está aqui, toma. Pai, estou indo embora. Tá bom, vai. Mas o pai ficou com o coração partido esperando. Ficou, mas o filho escolheu sair. E Deus respeita a sua decisão. Assim como ele respeita quando você pede que o Espírito Santo te ajude, ele respeita quando você fala, Senhor, eu não quero mais nada contigo. Isso não quer dizer que você fechou a porta. Isso só quer dizer que agora você vai colher a consequência da sua escolha. E aqui, Gadara colheu a consequência da sua escolha. Porque quando eles não aceitaram Jesus, Jesus foi embora. O homem pediu, falou, Senhor, só me fez tão bem, me deixa ficar aqui. Mas olha a missão que Jesus deu para ele. Verso 39, o último verso desse nosso momento. Volta para casa e conta aos teus tudo que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade, por todas as casas, todas as coisas em que Jesus tinha feito. Ah, meu amigo, minha amiga, como a gente tem que aprender dessa simplicidade. Jesus não falou com ele assim, é o seguinte, você não vai comigo, mas você vai pegar todas as profecias da Bíblia, você vai pegar um microfone, um megafone,
e você vai para o centro de cada cidade e vai ensinar o significado de todos os símbolos bíblicos. Não foi isso que Jesus falou para ele fazer. Não. Então foi o seguinte, Jesus falou, ó, você vai pegar todo o conhecimento que você tem até agora e você vai ensinar tudo o que vai acontecer de acordo com as profecias apocalípticas. Não foi isso. Qual foi a missão que Jesus deu para esse homem? É simples. É simples. Nós dificultamos, mas é simples. Ele falou, olha, volta para a tua casa e conta para os teus o que eu fiz por você. Pronto. Você quer saber o que você pode fazer por Deus? Está aqui. Vai para casa e diga para os teus o que Deus fez por você. Mas, pastor, é tão difícil lidar com os de casa? É. Sabe por quê? Porque eles conhecem você. E na sua casa, o seu discurso não cola. Na sua casa, o que cola são suas ações. Na igreja, podemos falar bonito, nos discursos da empresa, nos momentos familiares, nós tomamos assim, sabe, um sentimento, colocamos uma capa de santidade e conhecimento e falamos bonito. Para os da rua, até serve. Mas para os de casa, não é o que você fala, viu, marido? Você aí que é o sacerdote do lar, não é o que você fala, não. É o que você faz. Viu, esposa? Não é o que você fala que vai fazer, é o que você faz. E os nossos filhos aprendem muito mais pelo que veem seus pais fazendo do que pelo que ouvem os seus pais dizendo. Então, a responsabilidade do crente não é mostrar que tem conhecimento da Bíblia. Não é isso. Porque tem muita gente, tem muito crente arrogante por aí, que acha que é santo. Mas sei lá se é o Espírito de Deus que está falando por meio dele. Porque a mensagem principal hoje não é o que você fala, é a sua vida. Você quer ter uma mensagem eficaz? Viva o conhecimento que você tem, ao invés de impor um conhecimento para que as pessoas façam. Meu querido amigo, minha querida amiga, é com muito carinho que eu apelo a você. Não estamos mais em tempo de brincadeira. Nós estamos em tempo de viver o conhecimento bíblico. Não importa qual é o nome, o que está escrito na placa da sua igreja. Nós não estamos falando aqui do que pensa uma religião. Nós estamos falando aqui do que pensa a palavra de Deus. Esta palavra aqui, ó, é o importante. É o que está escrito aqui que vale. Não é o que está aqui. É o que está aqui. É aqui. Então, meu amigo, você quer ser um agente divino no mundo em trevas? Fale do que Deus tem feito por você. Compartilhe com sua família. E quem sabe hoje você esteja sendo um cristão estranho, que fala uma coisa, mas vive outra. Prega a paz, mas tem guerra no coração. Viva a paz que você prega. Viva o que você ensina. E Jesus vai abençoar sua vida, vai te trazer paz, alegria, um lar feliz. Jesus vai purificar você, vai expulsar os demônios que rondam sua casa e têm tentado destruir seu casamento. Vai expulsar os demônios que tentam atrapalhar a vida dos seus filhos, que de repente são as partes mais frágeis da sua casa. Vai fazer você ser feliz no seu emprego, feliz no seu casamento, feliz na sua fé. Mesmo que o mundo esteja caindo ao nosso redor, nós podemos viver em paz. E o meu desejo é que você tenha essa paz tão maravilhosa. E eu quero rogar por você, agora orar por nós. Eu posso orar por você, pedindo a Deus que nos dê forças para vivermos o que pregamos, o que cremos. Posso? Então, se você crê nisso, segura a sua Bíblia aí comigo, segura aqui, ó, perto do coração, feche seus olhos e vamos orar. Grande Deus, nosso Pai amado, muito obrigado, Senhor, por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossa vida, no nosso caminho. Querido Pai, em nome do Senhor Jesus, pedimos que o Senhor expulse os demônios que rodeiam o nosso lar, o nosso trabalho e a nossa mente. Senhor Deus, tem misericórdia de cada um de nós, dos teus filhinhos que estão assistindo agora, ou que vão assistir depois, Pai. Guarda-os do mal, Pai, e nos dê forças para viver aquilo que pregamos e ensinamos. Perdoa os nossos pecados e envia sobre nós o Santo Espírito, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe muito você.
Meu amigo Péricles, muito obrigado, viu, por compartilhar esse púlpito lindo desse ministério que você tem aqui na internet, e que Deus continue abençoando você, sua família, e te dando sabedoria para conduzir essa igreja virtual que Deus colocou em suas mãos. Amém, amém, pastor. Olha, pastor, muito obrigado, viu? Gostei muito das suas aplicações, né? Analisando o verso por verso e aplicando para o nosso dia a dia, trazendo para o nosso cotidiano, para a nossa realidade. Que Deus te abençoe cada vez mais, meu amigo, viu? Amém. Um abraço forte, carinhoso. Deus abençoe muito você. É você que está assistindo agora. Gostou desse programa? Gostou dessa mensagem? Compartilhe, então, com alguém que você sabe que precisa ouvir essa mensagem, essas palavras de poder, essas palavras de amor. Compartilhe esse vídeo e vamos continuar em frente, levando a mensagem de Jesus Cristo a todas as pessoas. Uma boa noite a todos. Obrigado por sua companhia e nos encontramos na semana que vem em mais uma Quinta com Péricles Santos. Um grande abraço. Homens santos inspirados por Deus escreveram a Bíblia para que a palavra chegasse até nós. 1 Pedro 1:21. Assim, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção e instrução na justiça. 2 Timóteo 3,16. Desta forma, ela se torna como uma lâmpada para nossos pés e uma luz que ilumina nossos caminhos. Salmo 119, 105. E ao longo de toda a Escritura, o personagem principal é Jesus. Ele mesmo afirmou: examinai as Escrituras, pois são elas que testificam de mim. João 5,39. Por isso, pregamos a palavra em todo o tempo. 2 Timóteo 4, verso 2. Mensagens de poder.